A semana passada a gente arregou, a gente decidiu a não sair com o carro porque a gente ficou com medo que ele parasse no meio do caminho e a gente tivesse que empurrar essa viatura pesada. Então a gente deixou ele esquentando um pouco aqui e por um motivo simples, porque a gente vai começar a fazer a regulagem dele. Ainda que ele está balançando muito, ó, mais do que o motor de Harley, ele não tem necessidade de se comportar dessa forma. Ele tem várias irregularidades aí na regulagem. O afogador tem que ficar puxado para ele funcionar. Mas mesmo assim, se a Bianca aproximar, talvez dê para ouvir um pequeno barulho aqui, como se fosse uma maquininha de costura, um barulho de válvulas, tá? Esse motor tem tuchos hidráulicos e a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar fazer a regulagem deles. E é por isso que eu estou tentando manter o motor quente. Afinal, até a Bianca já sabe qual a sequência de regulagem, Bianca. Qual que é? Válvulas, ignição e carburador. Muito bem. Bom, finalmente eu vou ter a oportunidade de apresentar o motor desse Opala para vocês. Um 4 cilindros em polegadas, 151 polegadas de deslocamento, tá? Ou seja, ele é exatamente a metade do ferro de Detroit, que era 302, e por uma incrível coincidência o pistão também aqui tem 4 polegadas de diâmetro e o curso do virabrequim também é 3 polegadas de diâmetro, exatamente como no nosso saudoso ferro de Detroit, tá? Então, como a própria Bianca já falou, a gente vai começar pela regulagem das válvulas. Ali a gente tem o carburador DFV 446, que seria a melhor opção a nível de desempenho para esse motor. É o que vai mais te proporcionar um bom rendimento, ainda que seja um carburador bem primitivo, tá? Me perdoe quem admira esse carburador, mas sinceramente eu não consigo ver beleza alguma nele. Aqui a gente tem um sistema de ignição convencional com platinado, tá? Eu nem parei para conferir o ponto nem nada. Bobina original ainda, por incrível que pareça. Eu desconfiei da bomba de combustível no último vídeo porque não estava puxando combustível, mas ele ficou parado aí por algum tempo. Provisoriamente eu coloquei esse pequeno filtro aqui, mas ele não vai ficar aqui, porque ele é muito pequeno considerando o histórico aí do carro, o histórico de sujeira que tinha no outro filtro, que ficou praticamente entupido. Esse daí tá aí simplesmente para que a gente pudesse ligar o carro até que ele esquentasse, tá? E ele tá relativamente aquecido agora. Olha, eu tô apertando a mangueira só por curiosidade. Eu percebo... Não, ali tem algumas mangueiras de alguns Opalas que tem uma mola dentro, mas essa daqui parece que tem uma bolacha dentro e você tá quebrando a bolacha. Então deve ter bastante sujeira por dentro, bastante ferrugem. A gente vai ter que ficar atento em relação a isso. Bom, comando de válvulas no bloco tradicional, acionado por engrenagem, da mesma forma que no Fusca. A diferença é que no Fusca ele fica exatamente embaixo do virabrequim. Aqui ele fica lateral, ele passa exatamente aqui, ó. Ele passa exatamente nesse plano. Aqui a gente tem um filtro de óleo. O próprio comando de válvulas aciona na parte superior dele o eixo do distribuidor. Esse, por sua vez, aciona a bomba de óleo. Ou seja, se você tiver uma pane no distribuidor, que o teu motor parar, ele automaticamente vai fazer com que a bomba de óleo pare também. Qualquer problema aí no comando de válvulas, você vai ter a tua bomba de óleo e a sua lubrificação comprometida. Aqui a cebolinha do óleo, tá? Aqui a cebolinha do óleo, aqui a vareta para a gente medir. Como eu acredito que eu já tenha comentado anteriormente, esse é um motor maravilhoso para a gente mexer, porque ele tem muito espaço, ele é muito simples e ele é bastante tolerante a eventuais grosserias que você possa fazer, às vezes maltratando ele com ferramentas métricas. Que você pode usar na carroceria, você pode usar em qualquer outro lugar do carro, mas o motor ele mantém o padrão americano, aí ele é todo em polegadas. Bom,
Da mesma forma que o comando de válvulas está escondido ali, ele aciona tuchos que ficam escondidos aqui dentro dessa tampa. Esses tuchos acionam varetas que chegam até aqui no cabeçote, e a partir daí você vai ter o funcionamento, aí, o acionamento das válvulas. Então, qual é a minha abordagem antes da gente começar, para que vocês visualizem o que eu pretendo fazer? Antes de eu acessar os tuchos, porque eu acredito que aqui está bastante sujo, eu quero saber se a gente fazendo simplesmente uma regulagem de válvulas no velho estilo tucho hidráulico, a gente vai conseguir conter esse barulho, se é simplesmente uma má regulagem ou se realmente esses tuchos já foram dessa para melhor. Então, por conta disso, não tirei o distribuidor, não vou acessar os tuchos e a gente vai só tirar essa tampa aqui. Aqui eu estou afastando esse pequeno chicote. E do que trata esse pequeno chicote? Positivo pós-chave de ignição, que está vindo até aqui, no positivo da bobina. Esse fio que desce, ele vai até o motor de arranque, para no momento que você aciona o motor de arranque, a bobina recebe direto 12 volts aqui. Essa bobina, se fosse uma Bosch, ela seria equivalente a uma KW, é uma bobina de alta potência, tá? É uma bobina de alta potência, então ela usa um fio resistência, que é esse fiozinho aqui com essa capinha de pano, de tecido. E a intenção do fio resistência é fazer com que a tensão aqui caia para 8 ou 9 volts. E você, no momento da partida, só nesse momento você mande diretamente 12 volts aqui, que vem direto do automático, do solenoide do motor de arranque. Por isso que existe esse fiozinho descendo até o motor de arranque. Tonelli, esse outro, tem mais um fio indo para lá. Esse outro fio, ele vai até a cebolinha da temperatura da água do motor, que é o sensor da temperatura que fica do lado de lá. Bom, eu já soltei o fio aqui, então com a minha chave 3/8 eu vou soltar os parafusos que prendem a tampa no lugar, tá? Tanto desse lado quanto do outro. Bom, eu já soltei desse lado aqui, são 3 parafusos no caso do 4 cilindros, e a tampa já está solta. Eu dei uma pequena movimentada nela por conta do fato da junta estar muito velha e ela está colada na junta. Normalmente quando a gente faz esse movimento, a cena que a gente vê não é muito bonita, e eu sei que nesse caso também não será bonita. Eu vou ter que soltar esse parafuso aqui. Deixa eu ver se eu consigo afastar isso daqui. Espera um pouquinho. Pronto. Bom, a gente tem borra para todo lado, tá? Mas é praticamente esperado isso no motor que está parado há tanto tempo. Olha aqui a quantidade de sujeira que sai, tá? Então tem muita sujeira mesmo. Infelizmente aqui você não tem alternativa. Aqui você pode até viver a ilusão de que você vai passar alguma coisa. Ah não, Tonela, você é um porco, eu sou um cara mais limpo que você, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso daqui, eu vou limpar e eu vou montar tudo de novo. Não, você pode até tirar o balancinho, mas aqui a mola de válvula, essas peças você não vai conseguir tirar. E se você ficar raspando e essa borra for soltando, ela pode acabar indo para as galerias aí e vai acabar sobrecarregando teu filtro. Tonelli, e o flush? Não funciona, tá? Desculpa, a minha experiência pessoal, eu já usei aquele da STP. Quando eu comprei o meu Fusca vermelho, eu vou contar uma história rápida agora. Quando eu comprei o meu Fusquinha vermelho, no dia que foi regular válvulas, quando eu tirei, ele estava um pouco mais do que isso daqui. E quando eu tirei aquela tampa, eu entrei em choque. Eu falei, não, eu vou limpar isso tudo. E aí eu tirei o eixo de balancinho, fiz aquela limpeza que eu já mostrei para vocês no vídeo como é que fazia. Mas isso aqui me incomodava demais. Toda essa borra grudada aí. E eu às vezes domingo à tarde eu tirava e pensava como que eu vou resolver isso, como que eu não vou resolver. E eu comprei uma vez aquele flush da STP, misturei no óleo do carro, você deixava meia hora, 40 minutos o negócio funcionando ali. Não adiantou nada. A verdade é essa, eu fiquei na época 20 reais mais pobre e o meu motor não ficou limpo. E na época tinha um vizinho aqui que era engenheiro mecânico,
Ele tinha feito o estágio dele, ele não trabalhava mais, mas ele tinha feito um estágio na mecânica, na Scania. E ele chegou para mim e falou: você não sabe de nada. E ele me deu o manual da Mobil, que eu acho que eu já mostrei para vocês. Graças aos efeitos da edição de vídeos, aqui, Bianca, esse é o livro que o meu vizinho tinha me presenteado na época que ele estava fazendo o curso de engenharia mecânica. Ele acabou ganhando ou comprando esse livro na época que ele estava na Scania. Então, nesse livro, ele detalha todo aquele procedimento da autolimpeza do óleo, que é aquele momento que você fica alta rotação, baixa carga por um prolongado período de tempo, com pequena variação na carga. Traduzindo, quando você está fazendo uma viagem na estrada. E eu fiquei traumatizado com a minha situação no Fusquinha Vermelho, que era essa mais ou menos. E eu comprei muito STP, usei muita coisa, fiz tudo que eu podia ali. Fazia troca de óleos a cada 1000 quilômetros e nada adiantava. Aí até um dia que eu falei: não, eu vou conviver com isso e pronto. Um belo dia eu resolvi fazer uma viagem. A gente fez uma viagem de mais ou menos 500 quilômetros. Então eu troquei o óleo. Na época eu usei um Castrol, que foi o que eu encontrei mais, que me pareceu melhor no momento. Eu coloquei o Castrol. A gente fez a viagem de 500 km numa média de 100 a 110 por hora, num percurso de 5 a 6 horas. Chegando lá, a gente passou uns 2 dias lá andando pouco, e depois na volta também 5 a 6 horas a 100, 110 km por hora, com 1 ou 2 paradas. Quando eu voltei para casa, eu quis examinar qual era a situação da regulagem de válvulas. Eu estava preocupado se a válvula tinha desregulado muito. Eu era tão inocente que eu não tinha nem imaginado que todos aqueles conceitos que estavam nesse livro tinham sido colocados em prática, ainda que eu não acreditasse neles. No momento que eu tirei a tampa de válvulas, até a tampa por dentro estava limpa, tá? Claro, não estava da cor do metal, não estava cinzentado nem nada, estava um pouco tendendo para o amarelo, mas estava absolutamente mais limpo do que antes. E aí, a partir desse momento que você começa a deixar de lado aqueles mitos: o óleo está muito escuro, eu preciso trocar. Ainda bem que o óleo está escuro, porque é um detergente, ele tá mantendo a sujeira em suspensão, porque senão aconteceria isso, tá? Senão aconteceria isso. Então, esse livro em particular, eu já consegui passar alguns princípios da lubrificação de motores nos vídeos do passado, que eu extraí tudo desse livro. Tá? Então, se você quer eliminar essa borra, não só essa, mas a que deve ter junto dos tuchos, a que tem no cárter, de uma forma eficiente e sem que seja traumática para o motor, a única alternativa para você é a autolimpeza. Como ponto pessoal meu, eu opto sempre por usar um óleo para motores diesel, que eu entendo que pela maior carga de aditivos aí, ele vai conseguir fazer essa limpeza de uma forma mais rápida, e ele, por outro lado, vai manter o teu motor mais limpo e por mais tempo. Bom, eu acredito que esses tuchos eles já estão completamente condenados, só pelo estado que a gente está vendo aqui em cima. Mas eu não posso simplesmente assumir isso sem tentar pelo menos uma alternativa pro Davi. Tá? Nada impede eu de tentar regular o motor, da gente conseguir uma regulagem que diminua o barulho, e se ele depois colocar o carro para andar de fato, porque enquanto ele não colocar o carro para andar, o carro vai continuar, o motor vai continuar completamente sujo. Tá? Esse é o preço que se paga quando se tenta por algum motivo não se roda constantemente com o carro. E então, como primeira abordagem, eu vou tentar fazer uma regulagem de válvulas. E para fazer a regulagem de válvulas aqui, da mesma forma que a gente fez no ferro de Detroit, eu vou tirar aqui a tampa do distribuidor. Eu não vou nem me preocupar muito com o ponto nem nada. Eu vou olhar mais ou menos para onde que o rotor do distribuidor está apontando. Ele está apontando mais ou menos para o cilindro, para esse daqui. Tá? Ele está apontando mais ou menos para cá.
E então o que eu vou fazer? Eu vou movimentar ele um pouco no sentido horário. Olha lá. Vou movimentar ele um pouquinho no sentido horário, para que a gente tenha certeza que tanto a admissão quanto o escapamento estão fechadas, porque a gente vai estar no ciclo de explosão. E como que eu virei o eixo do distribuidor? Como eu sou um cara muito perigoso, eu só peguei aqui o ventilador, apoiei a correia um pouquinho, ó, mostra o rotor ali, Bianca, ó. E eu consigo fazer com que ele se movimente, tá? Então ele tá bem movimentado aí. Agora ele já está na posição do cilindro 3 aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou verificar se as válvulas estão soltas ou presas. Eu vou pegar a chave. Soquete 5/8. No motor do Opala a gente só fala em polegadas, tá? Eu vou colocar aqui em cima. Dá pra gente observar que, ainda que sejam peças de ferro, é uma peça relativamente mais bem elaborada, vamos dizer assim, do que a de do Ford, tá? Tô soltando um pouquinho, girando a vareta. Vou começar a apertar até a vareta parar de girar. Parou de girar, afasta a Bianca e mostra aqui em cima. 3/4 de volta, que eu posso contar como 3 vezes 1/4, 3 vezes 90 graus. Então 90 graus, 90 graus e 90 graus. Essa daqui tá regulada. Vamos fazer essa daqui. Eu não sei se vai dar certo, talvez o tucho já esteja completamente comprometido. Essa aqui já tá bem solta, ó. Então vamos lá. Não parou. Parou agora. Vamos lá, 3 vezes 90 graus aqui, Bianca. 90, 90 e 90. Aproximadamente isso. 3/4, uma volta é o que te basta. Ó, aqui ele já perdeu um pouquinho da pressão do tucho e a gente já consegue girar de novo. Talvez isso daqui já indique, foi muito rápido para ele perder a pressão, tá? Talvez já indique o tucho comprometido. De qualquer forma, a gente vai tentar fazer a regulagem. Agora eu vou virar mais 90 graus aqui embaixo, ó. Aqui. Pode mostrar? Deixa eu ver. Mais um pouco. Pronto. Então agora a gente vai para o cilindro número 4. Eu vou trocar de lugar com a Bianca e eu vou fazer a mesma regulagem, tá? Apertou. 3/4. Aqui é a mesma coisa. Girando. Apertou. Meia. 1/4. Pronto. Então todo esse procedimento que a gente conseguiu mostrar no cilindro 3 e no cilindro 4. Ó, esse daqui manteve a pressão. Esse daqui perdeu a pressão. Esses dois eles estão com a pressão. Bom, eu movimentei também, então vocês desconsiderem essa minha última observação, que ela não levou isso em consideração. A mesma operação que a gente fez aqui, eu vou girar mais 90 graus aqui, vou regular o 2 e depois mais 90 graus e vou regular o 1. Cilindro 2. Três quartos. E aqui é a mesma coisa. 3/4. Cilindro 1. Esse aqui tá bem solto, tá? A admissão do cilindro 1 tá bastante solta. Pronto. 3/4. Aqui é a mesma coisa. 3/4. Pronto, teoricamente
as válvulas estão reguladas. Se vai dar o efeito que a gente gostaria, eu já não sei. Para isso eu vou montar a tampa do distribuidor aqui, vou prender rapidamente a tampa de válvulas e a gente vai tentar ligar o motor. Estou montando a tampa de válvulas sem trocar a junta, porque com certeza a gente vai abrir de novo, tá? Se ficou bom, maravilha. E aí a gente simplesmente tira a tampa para dar uma limpada e trocar a junta. Mas se não ficou bom, a gente vai ter que deslocar os balancinhos, a gente vai perder toda a regulagem que a gente fez para trocar os tuchos. Já ligamos o motor. Ignição tá horrível, carburador tá horrível, mas dentro de todo esse caos, aparentemente o barulho reduziu um pouco. A Bianca vai aproximar e a gente vai tentar ver. Se eu fosse uma oficina, eu já teria de cara intimado o Davi a trocar todos os tuchos. Eu ia falar: Davi, você tem que trocar todos os tuchos, afinal esse carro ficou parado muito tempo, e não é a mais pura verdade, esse carro ficou parado muito tempo, está absolutamente cheio de borra, mas eu acredito que a impressão que eu tive é que o barulho diminuiu pelo menos um pouco, tá? O barulho diminuiu pelo menos um pouco. Deixa eu ver se ele não está quente ainda. O barulho diminuiu pelo menos um pouco. Nossa, isso aqui está muito sujo. O barulho diminuiu um pouco e a gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia de como está o funcionamento do motor. Simplesmente trocar os tuchos porque a gente leu em algum lugar que a borra pode ter travado o tucho. A gente estaria investindo, o Davi, ele estaria investindo um dinheiro nesse carro que talvez não fosse o momento certo agora, tá? Porque primeiro ele precisa do carro relativamente funcional para que ele possa colocar ele para andar, ele possa fazer pequenos percursos no final de semana, 10, 20, 50 quilômetros. Quando ele se empolgar, ele pode começar a fazer percursos maiores, de 100, 200. Quando ele tiver, vamos dizer, desembaraçado com o motor, que o motor tiver passado por aquele processo de autolimpeza, aí, Tonela, eu ainda estou ouvindo um barulhinho que está vindo ali do canto, não estou gostando desse barulho. Então tá, agora sim a gente troca os tuchos. Mas eu acredito que o ruído diminuiu bastante, tá? O próprio desgaste natural do motor aí. E sem dúvida a própria borra poderia ter travado os tuchos numa posição que no momento que você regula, você acaba obrigando ele a destravar. Vamos torcer agora para o funcionamento do motor aí, para o futuro mecânico dele, que ele consiga funcionar regularmente para manter a máquina no regime aí de autolimpeza. Bom, ninguém regula motor de ouvido. Se alguém falou isso para você, a pessoa está mentindo. Então, ainda que pela nossa percepção auditiva, pelo nosso sentido da audição, a gente percebeu que o barulho do motor diminuiu, tem uma forma técnica da gente saber se as válvulas estão relativamente bem reguladas, ou pelo menos se elas estão equilibradas do cilindro 1 para o 2, para o 3 e para o 4. E é o que a gente vai fazer agora, aproveitando que a gente vai fazer a regulagem. O que eu vou fazer? A Bianca vai aproximar aqui. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o distribuidor, tá? Eu vou tirar o distribuidor aqui do suporte, vou tirar os cabos de vela, vou tirar as velas do lugar, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou esquentar ele mais um pouquinho primeiro, para o motor estar numa temperatura um pouco mais alta. E depois que o motor estiver numa temperatura alta, vou tirar o distribuidor, vou tirar as velas e a gente vai fazer um teste de compressão que vocês vão acompanhar. Para a gente fazer o teste de compressão, naturalmente a gente precisa estar sem as velas. Para fazer o teste de compressão, a gente vai girar o motor várias e várias vezes e ele não vai funcionar.
Para que eu troque essa junta e troque a junta aqui da tampa dos tuchos, eu preciso estar sem o distribuidor, que de qualquer forma eu quero tirar para revisar. E por que eu não vou tirar o distribuidor agora? Um minuto de raciocínio pode te economizar vários minutos ou mesmo algumas horas aí depois de trabalho inútil. O distribuidor está sincronizado com a árvore do comando de válvulas. Tá? Se eu tirar ele agora, depois que eu ficar girando ele, pode ser que eu encaixe o distribuidor de novo, sincronize aqui a polia com a marca do ponto morto superior, mas eu inverta ele a 180 graus. No lugar do 1, eu vou direto pro 3. É isso? Pro 4. No lugar do 1 eu vou direto pro 4. E aí você vai ter que inverter os cabos de vela aqui. E eu não quero fugir do padrão para manter tudo organizado. Então tudo que eu tiver que girar o motor sem que ele funcione, eu vou girar com o distribuidor na posição, vou fazer o teste de compressão e depois a gente tira o distribuidor quando a gente não for mais movimentar o motor. Bom, o motor já está sem as 4 velas e eu não vou usar o interruptor de partida manual aqui por um motivo simples, porque a gente ainda não tirou o carburador. Tá? Se a gente tivesse sem o carburador, aí você pode usar aquilo, porque você não teria um vácuo ali gerado pela borboleta fechada. Então no lugar daquele interruptor de partida, a gente está com a Kátia colaborando com a gente. Ela vai, no momento que eu pedir para ela dar a partida, ela vai acelerar o máximo e vai ficar segurando o acelerador. Claro que o carro não vai funcionar. E a Bianca vai ficar mostrando aqui pra gente. Estamos medindo o cilindro número 1. Pode dar a partida, cara. Pode parar. 120 o primeiro. Agora a gente vai medir a compressão do segundo cilindro. A Kátia vai fazer a mesma coisa no momento que a gente mandar dar a partida. Pode ir, cá. Tá bom. Cilindro número 3 agora. Aqui, Bianca. Tá bom. Cilindro número 4. Pode parar. Bom, sinceramente não é normal a gente estar absolutamente com zero de pressão ali. Então eu vou fazer um raciocínio reverso. A única coisa que a gente fez aqui foi a regulagem de válvulas. Então talvez eu tenha deixado alguma mais acionada do que deveria, ou ainda o tucho, na verdade, ele pode, ainda que sejam tuchos hidráulicos, um deles pode estar travado. E como é que eu vou descobrir isso? Eu vou tirar a tampa do distribuidor, apontar o rotor pro cabo de vela do cilindro número 4 e aí a gente vai soltar literalmente a válvula de admissão e a válvula de escapamento e fazer novo teste de compressão. Apontei para o cabo de vela do cilindro número 4. Então foi mais do que benéfico para a gente eu não ter tirado o distribuidor da posição, porque se tivesse dado compressão nos 4 cilindros eu estaria tranquilo. Se não tivesse, eu estaria absolutamente perdido agora para saber qual estaria na fase de compressão e qual estaria na de admissão, se o 1 ou se o 4. E mesmo você colocando ali na marca de referência, e por ser tucho hidráulico de você não ter folga, realmente seria um pesadelo. Então aqui eu vou fazer a operação reversa daquilo que eu tinha feito.
até soltar mais um pouquinho. Não me incomodo agora se ela acionar menos do que aquilo que a gente gostaria. Qual é a minha linha de raciocínio por trás disso? E por que eu estou falando agora? Porque eu também não sei o que vai acontecer. Mas se eu fiz a regulagem padrão nas 8 válvulas, só esse cilindro desapareceu a compressão, pode indicar que o tucho ficou travado, ainda que eu tenha vencido a resistência da mola aqui, provavelmente o tucho está travado. Então no momento que eu apertei, no lugar de eu afundar a vareta no tucho, eu afundei a válvula ali. Então aparentemente, pela que estava presa, válvula de escapamento do 4º cilindro. Como a gente vai confirmar? Fazendo teste de compressão já. Bom, os 2 balancinhos soltos, tá? Claro que vai fazer um barulho infernal, mas ainda que faça um barulho infernal, a válvula vai abrir menos. Se aparecer o mínimo de compressão aqui, eu já estou muito feliz, tá? Que aí vai comprovar a nossa tese de que o tucho, ainda que hidráulico, estava funcionando como um mecânico. No momento que a gente tentou fazer a regulagem folga zero mais 3/4 de volta, a gente abriu a válvula no lugar de afundar o tucho. Então agora a gente vai fazer o teste, não tem problema ficar daquela forma. Mas se a compressão não subir, infelizmente eu acredito que seja alguma coisa mais grave. Vai, cá, pode dar a partida. Olha aí. Mostra ali, Bianca. Pode continuar. Olha as varetas girando. Que bacana. Pode parar, cara. Então, infelizmente, ou não, né? Porque na verdade a gente só está comprovando algo que a gente já desconfiava que poderia acontecer. Que da mesma forma que aqui você está absolutamente lotado de borra, embaixo do motor você tem a mesma situação, e a parte mais sensível ali é o tucho, e o tucho ele precisa de ele é uma peça de precisão por onde o óleo tem que circular com certa mobilidade e precisão entre as peças ali. Provavelmente a borra travou o pistão e a gente teve esse resultado inesperado. O que eu vou fazer agora, por hoje a gente vai parar, claro, o vídeo vai continuar daqui 10 segundos, mas hoje a gente vai parar, vou explicar para o Davi o que aconteceu e a gente vai precisar trocar os tuchos. Então foi muito bom eu não ter tirado essa tampa, porque não era o momento. Eu não preciso tirar essa tampa para fazer o diagnóstico dos tuchos. Isso vale para um Opala 4 cilindros, para um 6 cilindros, para um ferro de Detroit, um V8, aquilo que você estiver regulando que tenha tuchos hidráulicos. Se fosse um 250S, por exemplo, ou um motor com tuchos mecânicos, isso já não seria um problema. Você regularia as válvulas igual você regula de um CHT ou de um Volkswagen refrigerado a ar. Muito bem. Então os tuchos serão trocados. Se esse motor tivesse perfeitamente limpo e a gente só precisasse fazer a troca dos tuchos, coisa que é improvável, a gente soltaria essa porca, por exemplo, dessa forma. Mais ou menos até aqui. Eu fui infeliz na escolha da porca, porque eu posso ter pego uma porca de um cilindro que estava sendo acionado. A gente estava fazendo o do cilindro número 4. Mas você vai soltar a porca até o momento que você consiga fazer isso. Aí você vai puxar a vareta, tá? E vai... depois que você tiver acessado ali embaixo, você vai trocar o tucho. Na verdade, a gente vai muito além disso. Já que a gente vai ter que fazer toda essa movimentação, não faz sentido nenhum não dar o banho da NASA nessas peças, tá? Eu vou dar o banho da NASA. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui, e se eu precisar de mais banho da NASA, o Alan vai trazer pra gente. Ó, porca. Aqui a gente tem o balancinho e a gente tem uma rótula.
que é um hemisfério furado. Tonela, você não vai marcar da onde você está tirando? Não, não vou marcar. Eu não vou marcar. Por quê? Porque esse motor já é um motor cansado, é um motor absolutamente sujo de borra, e a complexidade de eu ficar anotando posição, vareta para cima, para baixo, não compensaria. Na verdade, você não vai ter diferença funcional aí. Talvez as peças demorem meia hora para se reconhecerem novamente, tá? Mesmo porque com toda essa borra aí tá 8 balancins em crise, com 8 válvulas, 8 varetas e 8 tuchos. Essa é uma novela mexicana. Se a gente fosse fazer uma gambiarra, provavelmente você poderia fazer o que já estava feito no carro, regulado como se fosse tucho mecânico, tá? Pô, Tonela, você comeu bola, esse carro tem tucho mecânico e você tentou regular como hidráulico. Tá bom, então ele tem tucho hidráulico em 7 cilindros, em 7 válvulas, e só na 8ª ali que ele não tem, né? Porque ele aceitou a nossa regulagem. Então eu vou soltar aqui. Eu acredito que para uma abordagem racional, o que a gente está fazendo aqui é a melhor alternativa. A gente vai limpar o que a gente pode, tá? A sujeira que a gente tirar, a gente vai literalmente tirar para fora do motor. A gente não vai fazer ela circular pelo motor. E isso vai ajudar bastante no momento que o óleo entrar no ciclo de auto... Será que não tem óleo aqui? No ciclo de auto limpeza. Tá, o que tá? Não sai óleo. Desce, nada. Então vai ajudar bastante. E mais uma coisa, tá? Antes da turma do contra aí reclamar comigo, eu sou um cara amador, sou um cara desatualizado, e a minha crença pessoal não vê vantagem nenhuma em você fazer um flush no motor. Quando você deitar tua cabeça no travesseiro, você pensar no teu motor assim e não conseguir dormir, ai, Tonela, não é possível, eu não aguento aquela sujeira no meu motor. Tá bom, então o que você pode fazer? Faça uma viagem de 500 km com um óleo para motor diesel, um Rimola. Não, Tonela, não quero fazer isso. Então sabe o que você faz? Você desmonta o motor inteiro, manda para retífica, tá? Que no final o custo de você fazer isso daí vai ser praticamente o mesmo, com a vantagem de que você vai ficar com o teu motor novo, tá? Vejam bem, repito, é a minha experiência pessoal, a minha opinião pessoal, tá? Eu não curto, jamais eu faria uma coisa dessa. Fiz no passado para ver que é uma coisa absolutamente inútil. Bom, balancinhos, rótulas e varetas do 151 do Davi estão aqui, tá? Aqui a gente tá com o banho da NASA. Tem um cara que faz especialmente para o Alan, tá? E o Alan me forneceu esse galão aqui como cortesia. Mas a boa notícia é que o cara que faz para o Alan faz para qualquer um que estiver disposto a comprar o galão. E se eu não me engano a firma chama Cortol, tá? Com K, é só você procurar na internet. Se eu tiver errado, você me corrige aí, Alan, se for outro produtor. Então tá aqui, lá vai o banho. E a gente vai deixar essas peças aqui até amanhã. Bom, da última cena até agora se passaram praticamente uma semana. Eu avisei o Davi que a gente estava com problemas nos tuchos. As varetas e os balancins estão lá no banho da NASA. E agora eu já consegui comprar tuchos novos e a gente vai prosseguir na manutenção aqui do carro. Então, voltando exatamente no ponto onde a gente estava, agora sim eu vou precisar remover essa tampa. Para que eu remova essa tampa, eu vou ter que tirar o distribuidor. Para eu tirar o distribuidor sem ter sustos depois na montagem, eu vou colocar o cilindro número 1 no ponto morto superior e ao mesmo tempo o rotor do distribuidor apontado para o cabo de vela do cilindro número 1, que é esse daqui. Dessa forma a gente vai ter a marca ali na letra A, provavelmente próximo à letra A na polia. O rotor já está apontado para o cabo de vela do cilindro número 1, então a partir desse momento
eu não vou mais poder mexer na posição do virabrequim, senão eu vou acabar me perdendo de que forma que eu deva instalar o distribuidor no momento da montagem. De qualquer forma, agora a gente vai tirar ele para que eu possa ter acesso à tampa dos tuchos. Então eu vou soltar uma porca, eu acredito que seja 916, sim, é 916 que fica aqui embaixo. Na verdade é um parafuso que prende uma braçadeira que segura o distribuidor no lugar. Espera só um pouquinho, Bianca, eu vou soltar um pouco e aí você já mostra. Depois que a gente consegue tirar todo o parafuso, esse grampo segura o distribuidor na posição. Então agora eu vou puxar ele prestando atenção para que lado que o rotor vai girar. Olha lá, porque depois a gente vai ter que dar essa pequena compensada no momento de encaixar. Tá, então quando eu for encaixar eu vou colocar o rotor nessa posição, o corpo do distribuidor não me importa porque ele gira, porque ele vai girar depois no anti-horário. Aqui a gente tem, deixa eu soltar o fio daqui. Aqui a gente tem uma engrenagem, a ponta do eixo do distribuidor tem uma chaveta que aciona que aciona diretamente a bomba de óleo. Uma vez eu estava andando com um Opala, na verdade eu não, um amigo meu, e de repente o Opala falhou e morreu. E o que tinha acontecido é que existe um pino de aço aqui que atravessa essa engrenagem. Não me perguntem como, mas o pino tinha quebrado. E aí numa emergência o que eu consegui fazer? Eu consegui com uma pequena chave de fenda bater o pino um pouco mais para fora. Então ele ficou segurando metade do eixo e metade da engrenagem. E aí felizmente ele conseguiu voltar para casa. Antes de a gente ter acesso aí aos tuchos e tirar esses 4 parafusos aqui, como o carro está há muito tempo parado, eu já combinei com a Bianca que a gente vai já deixar escoando o óleo. Porque não faz sentido nenhum a gente querer usar tuchos novos e manter o óleo velho e boa parte das galerias aí provavelmente sujas ou muito entupidas. Ainda que a gente não tenha como limpar o motor completamente, mas o mínimo que a gente vai poder fazer é no momento que essa bomba de óleo voltar a pressurizar o sistema de lubrificação, é que ela pressurize não com algo que já está voltando a ser petróleo, e sim com um óleo de qualidade. Então eu já com a chave de tirar filtro de óleo, olha o estado que ficou aqui, de tão apertado que ele estava, talvez excesso de zelo no momento da instalação, e ao mesmo tempo o tempo que o negócio está parado, porque isso daqui você só aperta na mão. Eu tive que fazer uma bela de uma alavanca, e mesmo assim eu não consigo soltar com a mão. Eu estou precisando soltar com a chave mesmo. Bom, ali embaixo a gente já tem uma bacia para recolher o óleo velho, que de qualquer forma ele vai vazar um pouco aqui, e ao mesmo tempo eu vou soltar o bujão de escoamento do cárter para a gente deixar escoando. Bom, agora então com a chave de meia, eu tentei com a 916 mas fracassei. Com a chave de meia eu vou soltar esses 4 parafusos que prendem essa tampa. Eu já deixei escoar um bom tempo aí, como eu precisava da bacia embaixo dessa tampa aqui, porque provavelmente vai vazar um pouco de óleo. Então eu já coloquei o bujão de novo no cárter. Agora eu vou montar o filtro novo, lembrando que é só um aperto com a mão, dessa forma, nada de usar a ferramenta. E aqui a gente vai passar um pouquinho de óleo para que essa guarnição aqui ela assente perfeitamente. Aqui infelizmente não tem como a gente completar o filtro de óleo, porque ele fica montado na horizontal, dessa forma. Então a forma ideal quando você for dar a partida do motor, você pode
Como a gente já está sem as velas, eu vou ter que funcionar ele um pouco sem as velas, mas a gente vai fazer isso até que a gente sinta segurança aí na pressão do óleo, e depois sim a gente vai colocar as velas e dar a partida no motor. Caso você esteja fazendo uma troca de óleo de rotina, não custa nada você deixar a ignição desligada, o cabo de alta tensão da bobina, e ficar dando partida até você perceber que a luz do óleo apaga. Aí nesse momento você pode dar a partida com segurança. Com muito cuidado, porque essa tampa provavelmente está petrificada. Cuidado que eu digo é para você não forçar demais e acabar empenando a tampa, porque aí você vai garantir um vazamento vitalício aí no teu Chevrolet. Então, com cuidado, a gente remove. Muita sujeira, claro, aqui dentro, tá? E a gente provavelmente vai dar uma revisada e uma limpada. Mas aqui, como a gente já esperava e imaginava, aqui a gente observa os tuchos, tá? Cada um desses aqui é um tucho, e eu vou pegar agora um alicate para que a gente consiga levantar. Eu vou usar esse alicate de anel elástico. Você consegue segurar ele pela borda interna, e aí você vai dando uma giradinha e levantando ele devagar. Pelo excesso de carbonização que tem aí, vai acabar sendo um desafio, mas devagarinho a gente vai conseguir puxar os 8. Bom, esse daqui é o último tucho que a gente tirou. Na verdade eu estou simulando aqui a remoção dele, porque deu muito trabalho. Na verdade eles levantam mais ou menos até aqui e travam. E por quê? Por conta do excesso de borra e de carbonização que fica aqui no corpo do tucho. Além do que, ele faz um movimento limitado aqui. Então você acaba tendo nessa parte mais escura um acúmulo de sujeira. Como a folga entre o bloco do motor e o tucho é pequena, é relativamente precisa, você tem muita dificuldade de puxar o tucho, principalmente porque você não tem aonde apoiar. Então aqui você vai acabar tendo que usar uma mistura de diversas técnicas para tirar o tucho. Pô, Tonela, por que você não mostrou isso pra gente? Porque ontem, quando a gente estava tirando o tucho, já eram 4h30, 5 horas da tarde, e a gente não conseguiu aproveitar a luz para fazer. E na verdade, para ser bem sincero, eu não consegui tirar eles de imediato. Eles saíam até aqui no máximo, com jeito eu ia puxando ele por aqui. Eu usei sim um pequeno alicatinho, bico de papagaio, e em alguns eu consegui chegar até esse furo, e através desse furo eu enfiei um pino de aço e consegui fazer uma alavanca para ir levantando. Na verdade o que eu fiz, eu encharquei todos com Car 80, você pode usar um descarbonizante, um limpa carburadores ou equivalente, para ele amolecendo a carbonização e facilitar a retirada. E aí você acaba tendo que fazer uma coisa que contraria o seu bom senso. Você conseguiu puxar ele com dificuldade até aqui e ele travou. Você tem que empurrar ele de novo, girar, puxar mais um pouquinho, empurrar, girar e ir puxando, porque isso vai soltando a carbonização e eles acabam saindo. De qualquer forma, a gente conseguiu tirar todos. A sede dos tuchos estão livres e os tuchos estão aqui. Quando você toma a decisão de remover os tuchos, ou por uma preventiva ou por uma corretiva, como era o nosso caso, você tem que estar pronto, no caso da preventiva, a fazer a troca de todos, porque eles podem de fato estar muito travados aí na sede e você pode não conseguir remover. Felizmente aqui a gente já, antes de começar a remoção, a gente já tinha o jogo comprado, então pra gente não vai ser problema nenhum. Bom, a nossa situação então é essa. A gente está com o cárter do motor sem óleo, já voltei o bujão na posição, sem tucho, sem vareta, sem balancim, sem distribuidor, quer dizer, o motor está parcialmente aí desmontado. Eu vou inverter a ordem natural das coisas e mais adiante vocês vão entender exatamente o motivo disso. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o óleo. Normalmente eu colocaria o óleo por aqui,
pela tampa de válvulas. Só que se eu fizer isso, como eu estou sem a tampa de válvulas, o óleo vai escorrer todo aqui pela lateral. Mas eu sou um cara teimoso e eu quero colocar o óleo agora, antes de qualquer outra coisa. Então, já que eu estou sem distribuidor e sem tuchos, eu vou poder usar o buraco do distribuidor e abastecer o óleo por aí. O Davi, já, quando ele trouxe o carro, ele já trouxe um óleo. É um 20W50 API SL, um óleo mais tradicional aí, próprio para motores a álcool, gasolina ou flex. E eu expliquei para ele que a gente está com excesso de borra. Ele até tinha considerado a possibilidade de a gente colocar um óleo para motores diesel, mas eu acredito que antes da gente pensar nisso, ele precisa colocar efetivamente o carro para rodar, para entrar naquele regime de autolimpeza, e talvez ele precise fazer trocas de óleo mais constantes aí do que o normal. Num motor 4 cilindros você usa 3 litros de óleo mais 1 litro do filtro, se for o caso. Aqui a gente trocou o filtro. E no caso de um motor 6 cilindros são 4 litros de óleo, se você for trocar o filtro, 5 litros. Bom, aqui está o jogo de tuchos que a gente comprou. Uma marca tradicional, Aplique. É uma marca que eu acredito que seja a melhor opção hoje em dia, ou pelo menos uma das melhores para esse motor. O tucho ele é hidráulico, claro, para manter o padrão que a gente estava usando, e com um detalhe: provavelmente ele já vem com uma carga de óleo aqui dentro, mas a gente não pode contar com isso no momento de fazer a regulagem. Então eu vou fazer a regulagem em 2 etapas. Para colocar o tucho, eu vou submergir ele no óleo, o mesmo óleo que a gente vai usar no motor. A capacidade com o filtro são 4 litros, eu coloquei só 3 no motor, e eu tenho 1 litro ainda de reserva. Então agora eu vou encaixar tucho por tucho aqui. E devagar você vai colocar os 8 tuchos, cada um na sua respectiva sede. Com os 8 tuchos no lugar, eu vou colocar um pouquinho de óleo em cima de cada um deles. Tá? Depois que a gente der a partida no motor, teoricamente o óleo vai ter que não somente circular, mas ter uma certa vazão por aí. Mas a gente quer garantir que o primeiro, pelo menos, funcionamento do motor aí, a gente garanta a melhor lubrificação possível. Aqui as peças que saíram do banho da NASA, em perfeitas condições, todas estão limpas. Então a gente tem 8 varetas, 8 balancins, 8 rótulas e 8 porcas. Tonela, você anotou a posição de cada vareta? Não anotei. Não anotei por vários motivos, nem dos balancins. Porque a gente vai trocar tudo, porque já é um motor usado, e não é simplesmente que a gente vai fazer uma desmontagem para uma manutenção normal. A gente teve uma troca de peças aqui e a gente vai voltar as varetas em posições aleatórias, e a mesma coisa para os balancins. Então aqui não tem segredo, eu vou enfiar cada uma das varetas na respectiva passagem que existe no cabeçote. A parte do bloco onde você coloca o tucho, faz a manutenção dos tuchos, ela é vazada. Quem vai conter aí o óleo e impedir a entrada de sujeira é aquela tampinha que a gente tirou. Então a mesma coisa que eu fiz nessa vareta, eu vou fazer com todas as outras. Bom, as 8 varetas já estão na posição. Agora chegou o momento da gente colocar os balancins.
balancim, rótula e as porcas, sem apertar por enquanto. Teoricamente já está tudo na posição, mas está completamente solto todos os balancins. O próximo passo, e agora eu já posso fazer isso com relativa segurança, eu vou montar a tampa dos tuchos, a tampa lateral, que eu já também limpei no banho da NASA. Vou usar uma junta nova, e a junta absolutamente nada de cola, só um pouquinho de graxa. A junta está posicionada aqui em cima da tampa, e aqui você tem que simplesmente tomar cuidado o quanto você vai apertar cada um dos parafusos, porque esse desenho que existe na tampa, ele vai atuar como se fosse uma mola. Cada um desses, vamos dizer assim, desses quadrados aqui, ele vai, no momento que você começar a apertar aqui, ele vai atuar como uma mola e vai dar a pressão correta na junta. Se você apertar menos do que deveria, você vai ter vazamentos, e se você apertar mais do que você deveria, você vai ter mais vazamentos ainda. Então eu só vou colocar essa peça, né, na posição. Ela não tem parte de cima ou parte de baixo, tá? Então é só você posicionar aqui, e aí com a minha outra mão eu vou pegar cada um dos parafusos, que eu já coloquei um anelzinho de borracha doado de um jogo de junta de Fusca, porque por falta da peça correta aqui, é simplesmente o anel de borracha que vai dar a devida vedação. Então eu vou colocar agora os 4 parafusos e vou dar um pequeno aperto. A chave é meia polegada, e a gente vai apertando gradualmente do centro para a extremidade da tampa. Lembrando que se fosse um 6 cilindros, ele teria 2 tampinhas menores, mas que você vai montar do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Agora é só encaixar o distribuidor. Lembrando que o distribuidor, ele vai entrar em 2 etapas. A primeira etapa é a rosca a engrenagem do comando de válvulas, que vai torcer o rotor no sentido anti-horário, da forma que vocês viram acontecer aqui. E a segunda etapa, que às vezes é a que vai te dar mais trabalho, caso você tenha mexido em alguma coisa, desde do momento que você tirou até o momento que você colocou, que é a chaveta ali, o acionamento da bomba de óleo, porque a ponta do distribuidor parece uma chave de fenda. Então se lá embaixo tiver girado em relação à posição que você estiver tentando colocar, você nunca vai conseguir instalar. Então se você estiver bem atento, você marcou a posição da mesma forma que a gente mostrou. Do momento que a gente tirou o distribuidor até agora que eu voltei o distribuidor, eu absolutamente não mexi em nenhuma no virabrequim. Então não tem o que possa ter saído do sincronismo. E por que eu estou colocando o distribuidor agora? A única coisa que eu fiz foi ter ajustado a folga do platinado. Eu estou colocando ele agora porque para que eu faça o primeiro ajuste das válvulas, eu vou precisar girar o motor. E para isso eu quero garantir que o distribuidor já esteja na posição definitiva, que é mais ou menos essa. Bom, o distribuidor já foi montado, eu já tinha ajustado, limpado os contatos do platinado. No momento que eu montei ele, aí eu já coloquei no ponto, girando o distribuidor, e usei o multímetro no ponto, simplesmente para que ele funcione aí na primeira partida, até que a gente possa fazer a regulagem. Bobina já foi fixada aqui na posição, falta ligar somente os dois, o positivo e o negativo da bobina, tá? Como quando a gente tirou o distribuidor, a gente estava na explosão do cilindro número 1, o que a gente vai regular agora é o cilindro número 1, válvula de admissão e de escapamento. E o que eu vou fazer aqui é só apertar até tirar essa pequena folga que eu quase tirar. Eu não vou fazer a regulagem completa do tucho. Olha, eu estou quase regulando como se fosse um tucho mecânico, ó. Tem uma pequena folga de um 0,10, 0,20, não importa, porque isso daí não vai ser a regulagem definitiva do motor. Mas eu vou apertar
todas as válvulas dessa forma. E qual é a minha intenção com isso? Deixar o tucho sem uma pré-carga. Para quê? Para que a pressão do óleo no momento que a gente der a partida agora no motor consiga completar todos os tuchos com óleo. Assim que o motor tiver funcionado por algum tempo aí sim a gente vai tirar a tampa de novo e fazer a regulagem definitiva. Então a mesma regulagem que eu fiz nesse balancim, sem travar o tucho, sem colocar aquelas 3/4 de volta como pré-carga, eu vou fazer em todos os balancins. Claro, aqui eu vou fazer a da válvula de escapamento, depois eu vou girar o eixo do virabrequim para que o rotor aponte para a próxima válvula que eu vou regular, e assim sucessivamente. Bom, as válvulas já foram previamente reguladas, agora eu vou colocar a tampa de válvulas, mas sem me preocupar com o aperto dos parafusos, porque eu quero simplesmente dar uma primeira partida no motor, ainda que com o sistema de ignição desligado e sem as velas, porque eu quero fazer com que a pressão do óleo chegue até os tuchos, e a falta das velas vai tirar a compressão e vai facilitar que o motor gire. Quando eu percebi que a pressão de óleo fez com que a luz no painel se apagasse, agora eu posso colocar tranquilamente as velas. Montei os cabos na posição. A bateria estava relativamente descarregada, perdeu a carga. A gente está usando o carregador Montel aqui para ser um auxiliar de partida. Então daqui a 5 minutinhos a gente vai dar a partida para funcionar o motor. Bom, agora eu vou dar a partida e depois de 5 minutos aí a gente já deve ter alguma carga. Vamos ver se vai funcionar e como é que o motor vai se comportar. Bom, vocês perceberam que o barulho está absolutamente diferente do que a gente espera, e simplesmente porque a gente não regulou os tuchos ainda. Eu tive que deixar dessa forma, olha aí a folga, para que a gente tivesse oportunidade de carregar os tuchos, ou seja, de encher cada um deles até o limite máximo de capacidade. E eu tenho aqui a prova de que o óleo subiu quando a gente percebe cada um dos balancins cheios de óleo na parte de cima. Então agora eu vou fazer a regulagem de válvulas definitiva. Então eu vou tirar aqui a tampa do distribuidor, olhar para onde está apontando o rotor. Rotor apontado para o cabo de vela do cilindro número 1. E agora a regulagem definitiva no tucho novo. Então eu vou apertando, ó, até acabar com essa folga. Aí então eu vou dar meia volta, mais 1/4. Mesma coisa aqui do outro lado. Encostou, meia volta, mais 1/4. Pronto, agora é só fazer esse mesmo procedimento em todos os outros balancins, que eu acho que a gente não tem necessidade de mostrar. O que a gente fez nos balancins do cilindro número 1, eu fiz em toda a sequência, no 3, no 4, no 2, montei a tampa de válvulas com a junta nova. Não precisei passar graxa nela, porque o fato da gente ter dado a partida no primeiro momento com o motor com a tampa solta, antes da gente fazer a regulagem, já encharcou a junta de óleo. Então agora
provavelmente ele vai funcionar melhor do que estava antes. Bom, a gente conseguiu dar a partida finalmente, o motor está aquecendo, ainda falta muita coisa para a gente regular, a gente vai precisar revisar o carburador e revisar todo o sistema de refrigeração que está absolutamente sujo. De qualquer forma, eu não sei se vai dar para perceber no vídeo, mas eu espero que seja perceptível no vídeo, porque pra gente o barulho dos tuchos diminuiu bastante. O motor está com um barulho muito mais agradável, ainda que balance bastante ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por essa semana é só a semana que vem carburação e a parte do sistema de refrigeração, para finalmente a gente poder dar uma volta com o carro com segurança. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.